Quais serão as semelhanças e diferenças entre a crise do Brasil e a crise em Portugal? Boas, boas, pessoal! Muito bom dia. André Oliveira, aqui do canal Brasileiro na Europa, e obrigado por você participar em mais um vídeo. Chegou agora no canal, inscreva-se aqui embaixo e vamos continuar juntos aqui, ok? Muito pertinho dos 70 mil inscritos. Muito obrigado. Vamos lá. Vou só querer fazer um review de algumas informações, até para quem está chegando agora, entender o contexto desse vídeo. Eu cheguei em Portugal com 32 anos, eu agora estou com 46 para 47, e quando eu cheguei aqui em Portugal, em 2004, o Brasil, um pouco antes, o Brasil, sempre, assim, desde que eu nasci, o Brasil sempre teve em crise, ok? E quando eu saí do Brasil, continuava em crise, mas era uma crise mais leve. A moeda já estava estável já há muitos anos, a inflação era baixa, mas havia inflação. Em termos de desemprego, que eu lembro, não havia tanto desemprego. A violência era muito mais tranquila, sempre houve violência no Brasil, mas muito mais tranquila, tanto que eu relato em alguns vídeos que eu estudei escola pública desde os 8, 10 anos de idade, ando na rua, andava na rua em São Paulo, em Santos, que eu morei em Santos muitos anos, muito tranquilamente. Eu lembro eu com 12, 14 anos lá em Santos, para frente e para trás de bicicleta, super tranquilo. Então, quando eu saí do Brasil, o Brasil financeiramente estava em crise, ou seja, não havia um crescimento muito alto. Isso foi acontecer em 2010, 2009, 2010. Então, quando eu saí, o Brasil estava numa situação provavelmente melhor do que está hoje, mas não estava assim em crescimento. Então eu cheguei em Portugal, um país que tinha acabado de receber milhares de fundos europeus, estava em plena expansão, né? Aqui as estradas para todos os lados, um país que estava crescendo imenso, pelo que na época eu soube, um pouco, uns anos antes, Portugal chegava a crescer 9, 10% ao ano, vocês podem ver isso no Google, as informações de 2000, 99, 98. Então eu saí de um país que estava mais ou menos em crise e cheguei num país que estava saindo das vacas gordas, ou seja, o dinheiro já tinha chego aqui, já tinha um gasto, a coisa estava começando a se degradar, eu não sabia, né? E quando eu cheguei em 2004, 2005, a coisa começou a ficar, não é, quando eu digo degradar, não é tanto assim, mas ou seja, já não havia aquela pujança que Portugal teve uns anos antes, pouquíssimos anos antes. E aí eu cheguei aqui, passado 4 anos, mais ou menos, veio a crise mundial, e aí Portugal, como tem um déficit muito alto, é um país com esse problema, assim como vários também, claro que não, a corda arrebentou, não aguentou, e aí veio a crise forte em Portugal. Então, essa é uma coisa que gera muita curiosidade nas pessoas que fazem o tour comigo. Eu já reparei que, sabe, cada 10 tours que eu faço, 7 pessoas, ou 7 casais sempre perguntam: André, então conta para nós como é que foi a crise em Portugal. Então eu quero contar aqui para vocês, porque quem se interessou por Portugal o ano passado, o ano retrasado, não sabe do que passou aqui, né? E também é um alerta para você entender o que pode acontecer ainda com o Brasil. Apesar que o Brasil tem grandes diferenças em relação a Portugal economicamente, mas vocês vão sentir que não vai fugir muito. Então, Portugal, quando bateu a crise, gente, quando bateu a crise forte, eu vou dar o meu exemplo. Quando bateu a crise, eu tinha uma academia de ginástica pequena, era uma academia de 400 metros quadrados, nós tínhamos 2 pisos, éramos 3 sócios. Quando eu comprei a academia, o mês que eu comprei, eu bati 360 sócios, alunos, pagantes. Na média eu tinha sempre 380, 360, 340. Alguns meses bati os 400, que era muito bom. Ou seja, com essa entrada de dinheiro e com as contas que nós tínhamos, com as despesas, dava tranquilamente para aquilo correr bem e tal. E aí eu comprei a academia em final de 2006, e em 2008 veio a crise. Para ter uma ideia, no mês que bateu a crise, no mês que saem aquelas notícias, não sei o que, crise mundial, Portugal em crise, vão pedir o resgate financeiro europeu, babá. Nos primeiros 2 meses seguintes,
eu lembro claramente, no mês seguinte eu consegui receber de 114 alunos. Então vocês têm uma ideia, mais de 60% do meu faturamento, 70% foi para baixo. O que aconteceu? Já naquele mês tive que buscar dinheiro do caixa para pagar as contas fixas, depois o outro mês também, depois deu uma equilibrada, as pessoas começaram a entender, tudo bem, estamos em crise, mas eu posso continuar minha vida, e aí eu passei por 200 e tal alunos, depois 240, mas nunca passei disso. E aí essa situação toda, ela se degradou em um ano. E quando chegou no final de 2008, eu tive que fechar a academia, né? Eu vendi as máquinas, fizemos aqui uma coisa chamada trespasse. Aliás, minto. Então nós tentamos o trespasse, nós não conseguimos e eu vendi as máquinas, foi isso. Em famílias, várias famílias, assim como eu também perdi o meu negócio, várias famílias perderam negócios, várias famílias tiveram que entregar imóveis. Eu lembro que foi uma coisa muito forte mesmo. Muitos bancos receberam de volta apartamentos, penhoras, foi uma coisa pesadíssima. E ao mesmo tempo muito triste, o país ficou muito triste. Eu lembro das pessoas ficarem muito tristes o tempo todo. A televisão não ajudou nada, era sempre notícia ruim, né? Era sempre resgate europeu, resgate FMI, não sei o que, cortes nos salários, cortes nas pensões. Houve vários cortes fortíssimos. Pensionistas que contavam com o seu, sei lá, 1.000 euros por mês e de repente passaram para 700. Eu tenho casos próximos aqui, não é conversa, me contaram casos próximos. Então foi uma coisa bastante complicada e durante aí alguns anos. Quantos anos? É isso que as pessoas perguntam, André, como é que foi essa crise? Na minha percepção, a crise começou em final de 2008 e ela só foi acabar mesmo, e não acabou ainda, mas ela foi aliviar final de 2014. Aí você começa a ver que 2015 Portugal começa aí a ficar, né, não era na moda, mas começa a aparecer e tal, e mais turista, e mais pessoas interessadas. Aí mudou o governo, era um governo mais de direita, com muitos cortes, muito liberal, etc. De repente voltou o PS e as coisas começaram. Claro que no meu entendimento o PS também deu sorte porque ele pegou já a casa meio arrumada, com dinheiro, não com dinheiro no bolso, mas já houve tantos cortes que quando eles pegaram a casa já estava meio já arrumada, e aí a coisa agora está desse jeito que vocês estão vendo, tá? Eu acho que está indo para um bom caminho. Portugal ainda tem uma dívida muito forte, né? Então, mas eu acho que o que se sente aqui, né, é um sentimento de esperança, ou seja, no geral as coisas estão bem melhores. Então, você tem que entender primeiro que o país chegou agora, onde chegou graças a muito esforço, naquela época de famílias que perderam coisas e cortes, etc. E também por decisões políticas inteligentes. Nem todas são inteligentes, mas eu acho que no geral agora tem sido bastante, na minha opinião, claro, bastante inteligentes. Do outro lado da moeda, nós temos o Brasil numa crise incrível financeira, não é? Que não deveria estar, na minha opinião. Um país que em 2010 era considerado uma pujança, uma loucura, né? Havia o BRIC, aquelas histórias todas. E agora o país está nessa situação com tanta roubalheira. Eu não vou aqui falar de política brasileira, nada, porque o canal não é para isso, mas é para nós entendermos esse paralelo. E aí você vai perguntar, pô, André, quando é que o Brasil vai sair dessa crise? São países diferentes, mas você há de reparar, o Brasil ainda vai demorar, na minha opinião, se as coisas agora começarem a melhorar, mas pelo menos 4, 6 ou talvez 8 anos para isso retomar. E aí a pergunta que você deve se fazer ok, vou esperar isso, eu estou bem aqui, acredito que vai melhorar, mas há fases, eu digo agora que tenho um filho, eu me perguntaria se estivesse no Brasil, será que o meu filho, que fase que ele está agora? Ele está com 2 anos, ele pode esperar 6 anos, tudo bem, a escola, as coisas vão melhorar, não sei o que e tal. Não, ele está com 8, 10 anos, quando acabar a crise ele já vai estar quase na faculdade, será que ele vai ter futuro? Será que o país tem futuro? Eu espero que sim, como é óbvio, mas será que vai ter? Ou seja, e quanto tempo vai demorar para chegar? Porque eu ouço que o Brasil é o país do futuro desde que eu era criança. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Não é uma crítica ao Brasil, mas é verdade. Eu ouço desde que eu tenho
10 anos de idade, o Brasil é o país do futuro. E era para ser mesmo, né, com o que o Brasil tem, né? O que o Brasil é incrível, né? Como é que pode, né? É um país rico em tudo, né? Uma população gigantesca, né? Que teria uma mão de obra grande aí, qualificada, técnica, fortemente, mundialmente, né? Mas enfim, não vamos por aí. Então a pergunta que você tem que fazer é, sabendo o que eu estou te contando, que aqui demorou mais ou menos 7, 8, 9 anos para sair da crise, o Brasil ainda vai demorar mais algum tempo. Você tem tempo para isso, né? A tua vida agora tem tempo para esperar isso? Essa reflexão que você deve fazer. Por isso que eu dividi com vocês o que é que se passou aqui e o que é que eu acho que vai acontecer com o Brasil. Sem falar da crise financeira do Brasil, que ainda é forte, vai sair, eu não tenho dúvida disso. O Brasil tem uma crise política gigantesca, né? Uma falta de credibilidade política enorme. E por outro lado, o Brasil precisava reforçar, deixa eu baixar aqui, precisava reforçar muito a educação, ou seja, o Brasil, na minha opinião, se o Brasil começasse agora a investir fortemente em educação, né, escola pública de qualidade, e a coisa começasse a melhorar, ia demorar mais 10, 15 ou 20 anos para sentir o reflexo na população. E educação passa por várias áreas, inclusive a pessoa conseguir entender o contexto nacional, o contexto mundial, histórico, e de acordo com isso conseguir votar melhor. Votando melhor, quem sobe é mais bem preparado e qualificado, e aí é uma bola de neve. Então o Brasil ainda tem que passar por essa fase ainda. Você tem pessoas votando por um saco de arroz. Eu ontem coloquei no meu Instagram um comentário de um sujeito que viu meu vídeo, em que o vídeo, quem assistiu viu, o que eu digo, já tenho o meu candidato à presidência, só que eu nunca disse o nome. E se você for ver a quantidade de comentários de pessoas que estão supondo que o meu candidato é tal, e me xingam pra caramba, é incrível. Ou seja, quando eu digo educação, não é só educação de não cuspir no chão e de não falar alto e respeitar as pessoas, é também educação de interpretação e de entender o contexto. As pessoas, e fora sem contar que assim, o Brasil está numa situação que eu sou A, o B não gosta de mim, ou seja, se eu tenho um amigo que é PT, o outro é PSD, PMDB, é uma briga, entendeu? Ou seja, são extremos gigantescos e também eu acho que isso é uma falta de educação de base, entendeu? Uma base mínima. Então, o Brasil ainda tem todo esse percurso para além do percurso dessa fase financeira. E você deve se perguntar, você tem tempo para isso? A sua família tem tempo para isso? Essa é uma pergunta que você deve fazer. Bom, pessoal, qual é a sua opinião? Põe aqui embaixo a sua opinião sobre o que eu falei, com o seu comentário. E eu quero saber a sua opinião com certeza, para nós dividirmos aqui e batermos um papo, tá bom? Grande abraço a todos, ótima semana e nos encontramos no próximo vídeo.